Capítulo 3. Agressividade. Vivem-se, na atualidade, os dias de descontrole emocional e espiritual no querido orbe terrestre. O tumulto desenfreado, fruto espúrio das paixões servis, invade quase todas as áreas do comportamento humano e da convivência social. Desconfiança sistemática aturde as mentes invigilantes, levando-as a suspeita infundadas e contínuas, bem como a reações doentias nas mais diversas circunstâncias. A probidade cede lugar à avareza, enquanto a simpatia e a afabilidade são substituídas pela animosidade contumaz. As pessoas mal se suportam umas às outras, explodindo por motivos irrelevantes, sem significado. Explica-se que muitos fatores sociológicos são responsáveis pelas ocorrências infelizes. Apontam-se a fugacidade de todas as coisas, a celebridade do relógio, o medo, a solidão e a ansiedade como responsáveis pela frustração dos indivíduos, gerando as situações agressivas que os armam de violência e de perversidade. A cultura e a ética não têm conseguido acalmar os ânimos, deixando que a arrogância e a presunção enganosas tomem conta dos incautos que se lhes submetem docemente. Os relacionamentos sem afetividade real, estimulados por interesses nem sempre nobres, tornam-se rápidos, diluindo-se com facilidade, quando não se transformam em antagonismo, em decorrência de alguma negativa que se torna oportuna e é direcionada ao outro. A maledicência perversa graça nos arraiais dos grupos, minando as bases frágeis das amizades superficiais, e, não poucas vezes, transformando-se em calúnias insidiosas. Mesmo entre as pessoas vinculadas às doutrinas religiosas libertadoras que se baseiam no amor e na caridade, no respeito ao próximo e no culto aos deveres morais, o vício infeliz permanece destruidor. Armando-se de mau humor, não poucos homens e mulheres externam o enfado ou os sentimentos controvertidos em que se consomem, dando lugar a situações vexatórias. Em mecanismo de transferência psicológica atiram os seus conflitos à responsabilidade dos outros, como se estivessem desforçando-se da inveja que experimentam em relação a eles. Aumenta assustadoramente a agressividade, nestes dias, nos grupos humanos, sem que haja um programa de reequilíbrio, de harmonização individual ou coletiva. Trata-se de uma guerra não declarada, cujos efeitos perniciosos atemorizam a sociedade. As autoridades dizem-se atadas a dificuldades quase insuperáveis em razão do suborno, do tráfico de drogas, dos desafios administrativos, da ausência de pessoal habilitado para os enfrentamentos, falhando, quase sempre, nas providências tomadas. Permanecem, desse modo, os comportamentos infelizes nos lares, nos educandários, nas vias públicas, no trabalho. A agressividade é doença da alma que deve merecer cuidados muito especiais desde a infância, educando-se iniciante na experiência terrestre, de forma que possa dispor de recursos para vencer a inferioridade moral que traz de existência transatas ou que adquiri na convivência doentia da família. A agressividade é a herança cruel do medo ancestral, que remanesce no espírito desde priscas eras, não diluído pela segurança psicológica adquirida mediante a fé religiosa, a reflexão, a psicoterapia acadêmica, a oração, domina os reconditos do sentimento e exterioriza-se de forma infeliz na sua agressividade. A ausência dos diálogos domésticos saudáveis entre pais, filhos e cônjuges ou parceiros, que se agridem mutuamente, sempre ressentidos, extrapolam do lar em direção à via pública, transformada em campos de batalha, seguindo no rumo do local de trabalho, e até aos clubes de recreação em contínuo destrambelho das emoções. Nesse contubérnio afligente, espíritos irresponsáveis e frívolos aproveitam-se das vibrações deletérias e misturam-se com esses combates perturbados,
aumentando-lhes a ferocidade e estimulando-lhes os instintos inferiores. O resultado são os crimes hediondos, aselvajados, estarrecedores, que aumentam o índice de maldade em razão da ingestão de bebidas alcoólicas, de drogas alucinantes e fatais. A civilização contemporânea periclita nos seus alicerces materialistas, ameaçada pela agressividade e pelo desrespeito moral que assolam sem freio. Sem dúvida, estudiosos do comportamento, educadores sinceros e devotados, religiosos abnegados, pensadores sensatos e sociólogos lúcidos vêm investindo os seus melhores recursos na construção da nova mentalidade saudável, em tentativas ainda não vitoriosas para a reversão do quadro apavalhante, confiantes, no entanto, nos resultados. O progresso moral é lento e exige sacrifícios de todos os cidadãos que aspiram pela felicidade e pela harmonia na Terra. As respeitáveis contribuições da ciência e da tecnologia, valiosas sob qualquer aspecto consideradas, respondem por muitas modificações das estruturas ultramontanas, suprimindo a ignorâncias e o primitivismo. Nada obstante, também são usadas para o crime de várias denominações, especialmente pelos veículos da mídia, os periódicos, a internet, a televisão, assim como o teatro e o cinema, com a sua complexa penetração nas massas, às vezes usados vergonhosamente sem nenhum controle, oferecendo campo de vulgaridades e informações que preparam delinquentes e viciosos. A rigor, com as nobres exceções existentes, a sociedade moderna encontra-se gravemente enferma, necessitando de urgentes cuidados, que o sofrimento, igualmente generalizando-se, conseguirá no momento próprio oferecer a recuperação, o reencontro com a saúde após a exaustão pelas dores. Instala-se desse modo, lentamente, o período da paz, da brandura, da fraternidade. Sofrido, o ser humano vê-se compelido a fazer a viagem de volta às questões simples e afáveis, à amizade e à ternura, qual o filho pródigo de retorno ao lar paterno após as extravagantes experiências que se permitiu. Que se não demorem esses dias, que dependerão do livre-arbítrio dos indivíduos em particular e da sociedade em geral, embora o progresso seja inevitável, apresentando-se ou retornando-se em razão das opções humanas. A agressividade infeliz é doença passageira, embora os grandes danos que produz, cedendo lugar à pacificação. Torna dócil a tua voz, nestes turbulentos dias de algazarra, e gentis os teus gestos ante os tumultos e choques pessoais. Com sua sabedoria ímpar, Jesus assinalou: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus, capítulo 5, versículo 5. Suavemente permite que a mansidão domine os territórios das tuas emoções, substituindo esses infelizes mecanismos da inferioridade moral pelos abençoados valores da verdade. Conclusão: a agressividade infeliz é doença passageira, embora os grandes danos que produz, cedendo lugar à pacificação. Suavemente permite que a mansidão domine os territórios das tuas emoções, substituindo esses infelizes mecanismos da inferioridade moral pelos abençoados valores da verdade. Glossário espúrio, que não está de acordo com as leis probidade, integridade, honestidade, fugacidade, transitoriedade, celeridade, velocidade, rapidez, incauto, imprudente, ingênuo, antagonismo, oposição, rivalidade, graçar, propagar-se, multiplicar-se, insidioso, enganador, traiçoeiro, enfado, tédio, aborrecimento, desforçar, desagravar, transato, passado prisco, antigo contubérnio, convivência, deletério, danoso, nocivo, degradante, hediondo, pavoroso, repulsivo, periclitar, correr perigo, aparvalhante, desnorteado, desorientado, ultramontano, que está além dos montes,